Por que que algumas pessoas ganham mais dinheiro que outras na obra? Se você está aqui assistindo esse vídeo é porque você clicou no link do outro vídeo para saber dessa informação e eu vou te falar. Não só isso, eu vou te falar por que que essas pessoas ganham mais do que outras e como que você pode fazer se você quiser ganhar mais dinheiro, como que você também pode fazer igual essas pessoas, que na verdade não é nada complicado, é coisa muito simples que qualquer pessoa que trabalha na obra pode e consegue fazer isso. Eu sei porque eu já ensinei muitas pessoas. Inclusive, tem o resultado de algumas pessoas aqui, coloquei poucos para não ficar muito extenso essa conversa toda, mas você vai ver que muitas pessoas já têm resultado com isso. E é tão simples que qualquer um que trabalha em obra pode aplicar isso na própria vida. E o mais interessante é que algumas pessoas que não trabalham na obra estão aprendendo tudo isso, como que faz, e estão ganhando dinheiro sem trabalhar em obra. Algumas estão ganhando dinheiro sem trabalhar na obra, colocando outras pessoas para trabalhar para ela. Olha que interessante. E algumas que conhecem pessoas, que é ou a esposa ou é marido de alguém que trabalha na obra, eles estão aprendendo e estão ajudando essas pessoas a ganhar mais dinheiro, como se fosse uma sociedade. E isso, na verdade, é muito interessante, porque eu comecei a ensinar pessoas somente que trabalhavam na obra. E aí percebi que a quantidade de pessoas que não trabalham na obra começou a aumentar. E aí essas pessoas começaram a aprender a mesma coisa. Só que ao invés de elas aprenderem ir para a obra trabalhar, não, elas aprendem e aí elas colocam pessoas na obra para trabalhar para elas. Isso é muito interessante e você pode aprender isso também. Mas ó, por que que algumas pessoas ganham mais dinheiro que outras na obra? Eu lembro como se fosse hoje, quando eu comecei lá atrás, há muito tempo atrás, eu comecei como pintor. E quando eu comecei a trabalhar na obra, eu pensava que só trabalhando mais eu podia ganhar mais. Porque, eu vou te dar um exemplo. Quando eu comecei como pintor, eu tinha uma quantidade de tempo durante o dia, durante a semana, durante o mês. Então eu tinha, em média, 8 horas por dia para eu poder trabalhar. Não trabalhava muito mais do que isso. No começo trabalhava muito, mas era mais ou menos isso que eu tinha disponível do meu dia. Tinha 5 dias na semana e tinha 20 dias no mês. 22, 20 dias no mês para eu poder trabalhar e ganhar dinheiro. A não ser que eu trabalhasse direto, de domingo a domingo, das 8 da manhã às 10 da noite, e aí sim eu conseguia ganhar mais dinheiro. E na minha cabeça naquela época, eu achava que só se eu trabalhasse mais horas que eu podia ganhar mais dinheiro. E de verdade, eu trabalhei muito, 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 muito nessa época. Só que o que eu escutava nessa época era algo muito desagradável que eu escutava nessa época minha lá no começo, antes de eu começar a mudar minha mentalidade, a mudar a forma com que eu agia, com que eu me comportava, como que eu falava, as palavras que eu usava. Antes disso, eu ia fazer um orçamento. Quando eu chegava no ambiente, mesmo sem conhecer ninguém, quando eu chegava no ambiente, as pessoas normalmente já me olhavam de cima para baixo. E eu me diminuía muitas vezes, porque naquele momento eu era só um pintor. Eu era só uma pessoa querendo pegar um serviço de pintura, apartamento, casa, qualquer coisa. Eu precisava do dinheiro e tinha que trabalhar como pintor, porque era o que eu sabia fazer naquela época, lá no começo. E muitas pessoas olhavam para mim como um pintor, que normalmente as pessoas olham assim, o pedreiro ele é só um pedreiro, o eletricista ele é só um eletricista, o serralheiro ele é só um serralheiro. Todas as pessoas que trabalham na obra, normalmente as pessoas que não convivem com essas pessoas, elas desdenham muito, elas diminuem essas pessoas a um nível que eu fiquei muito tempo quase desistindo da minha profissão por esse motivo. Mas aí foi quando eu comecei a perceber que não era o meu serviço que me dava dinheiro, não era o que eu entregava que me trazia dinheiro. Era como eu conversava e como eu mostrava o serviço que era feito. E aí eu comecei a mudar de estratégia. Quando eu comecei a mudar de estratégia e pensar diferente, por algum motivo foi colocado na minha vida algumas pessoas que já ganhavam muito mais dinheiro do que eu ganhava, fazendo a mesma coisa. Aí eu conheci um pintor, na época, num bairro de São Paulo, e ele me falou, cara, você faz um serviço razoável, né? Um serviço bom, assim, para quem está começando. Só que você pode trabalhar para mim. Quando ele falou, você pode trabalhar para mim, eu pensei, ué, mas como que esse cara vai pegar o serviço que eu pegaria e ainda vai me pagar e vai ganhar? Por que que isso está acontecendo? Naquele momento lá eu pensei assim, pô, tem alguma coisa que eu não sei fazer, que ele sabe, ou tem alguma coisa que ele faz que eu ainda não aprendi. E comecei a trabalhar com ele, para entender por que que ele ganhava todo aquele dinheiro. Né? Porque naquela época ele tinha um carro bem bacana,
Ele morava de aluguel, mas ele morava de aluguel num bairro muito bacana em São Paulo. E aí eu comecei a trabalhar com ele, a gente foi pegando afinidade, foi pegando amizade, criando um vínculo. E aí chegou um momento que eu perguntei para ele, falei, cara, o que você faz de diferente do que eu faço, que você pega um serviço, você me paga e ainda ganha dinheiro junto comigo. O serviço que eu faço sozinho, sobra dinheiro para mim e para você. Eu não queria ganhar o que ele ganhava naquele momento, mas eu queria ganhar mais fazendo o que eu fazia. E aí foi quando ele me explicou. Ele falou, cara, a única coisa que a gente tem de diferente é a forma de conversar, é o posicionamento, que eu falo quem eu sou para o meu cliente, eu mostro o serviço que será feito, de uma forma que ele entende que tem muito mais valor do que se você for lá e falar, eu pinto o seu apartamento por 5 mil. Ele não vai entender e não vai aceitar. Mas se eu for lá e falar que também pinto o apartamento dele por 5 mil, a forma com que eu falo para ele e o que eu mostro para ele que ele vai ganhar de vantagem pintando o apartamento por 5 mil, ele aceita e me contrata, indiferente se sou eu que faço ou se é você que vai fazer o serviço. Quando eu comecei a prestar atenção nisso e entender que não era o serviço que era entregue que tinha valor, e sim como eu me comunicava com o meu cliente que tinha valor, eu comecei a me comunicar diferente. E aí eu comecei a estudar para isso. Só que estudar não é entrar numa faculdade, fazer MBA, terminar o colégio nível médio, não é esse tipo de estudo. O estudo é que palavras que o cliente gosta de ouvir que gera confiança. Eu vou te dar agora um spoiler que tem no curso. Se você quiser acessar o curso, você já tem aqui, é só clicar no link que você já pode acessar lá. Você consegue acesso clicando no link se você quiser. Mas eu já vou te falar, ó, a palavra eu resolvo é uma palavra-chave que você desperta no teu cliente o desejo de ele contratar você, indiferente do teu serviço. Não importa se é um serviço de elétrica, de encanador, de gesseiro, de pintor, não importa. A palavra eu resolvo, durante a frase, isso resolve muitas coisas mentalmente na cabeça do teu cliente. Então, quando você fala no meio de uma frase, de um texto, a palavra eu resolvo para o teu cliente, mesmo que não faz muito parte do contexto do que você está conversando, o teu cliente entende que ele vai te contratar e vai ficar tranquilo. É isso que o cliente quer. E é por isso que outras pessoas ganham muito mais do que talvez você. E eu sei que tem muitas pessoas que ganham muito mais do que eu ganho na obra hoje em dia. Como eu sei também que eu ganho muito mais dinheiro do que muitas pessoas que trabalham na obra. Eu sei porque normalmente eu contrato pessoas para trabalhar para mim em obras que eu não faço. Hoje, depois de muitos anos, depois de toda a vivência em obra, eu faço tudo que precisa ser feito numa obra, de ponta a ponta. Desde construir o alicerce até terminar o telhado. Tudo que existe dentro da obra eu faço. Só que hoje, depois de tudo que eu venho construindo, planejando e fazendo acontecer dentro da obra, eu consigo pegar uma obra e colocar pessoas lá para trabalhar para mim. Então hoje eu sou aquela pessoa que provavelmente não vai até a obra para pôr a mão na massa. Muitas vezes eu vou porque eu gosto. Mas eu não preciso. É a mesma coisa que eu ensino para algumas pessoas que nunca trabalharam com obra, chegar e começar, vira um empreiteiro, né? Assim, basicamente falando para você, talvez vai entender, vira um empreiteiro sem nunca ter trabalhado na obra. O que essa pessoa precisa? Saber quem precisa de uma obra, isso eu ensino também. Como que você vai conseguir um cliente de hoje para amanhã de manhã? Eu ensino lá no curso. A pessoa precisa saber quem precisa de uma reforma, uma pintura, um serviço de elétrica, trocar um chuveiro, qualquer coisa. Ela precisa saber quem precisa. E essa mesma pessoa precisa saber quem faz esse serviço. Provavelmente no teu bairro aí, vizinho de você, tem essas duas pessoas. Tem as pessoas em volta de você aí que precisam de serviços de mão de obra, coisas às vezes curta, rápida, que normalmente dá mais dinheiro do que um serviço grande. E você também conhece a pessoa que faz esse serviço. Aqui eu vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui no bairro onde eu moro, muita gente me conhece, porque normalmente eu faço serviços por onde eu moro, aqui por perto. Muita gente me conhece. Então agora imagina, tem um vizinho, tá conversando com outro vizinho lá e falou, pô, cara, eu tô precisando aqui arrumar meu telhado. Você conhece alguém? E aí esse vizinho lembra do Flávio. Ele lembrou do Flávio. Ele falou, pô, eu conheço, cara. Ele chega em mim e fala, Flavião, eu tô com um vizinho, ele precisa consertar o telhado e a gente pode fazer um bem bolado. O que você acha? Normalmente eu falo, me fala o que é, quero entender o que é o seu bem bolado, qual que é a sua jogada. Ele fala, meu vizinho tá precisando de serviço, eu sei que você faz o serviço, eu te apresento o meu vizinho, você me dá 10% do valor do orçamento. O que você acha?
Eu falo, tá bom, 10% é um valor razoável, é o que normalmente a gente oferece por indicação de serviços, 10% do valor do serviço. Ele me indica para o amigo dele, eu vou lá, bato um papo, fecho a obra, faço tudo, orçamento, fecho obra, faço o serviço, recebo, compro material, faço tudo. No final das contas, eu separo do meu orçamento 10%, chego para esse camarada que me indicou, que é vizinho do amigo dele lá, e falo, ó, cara, aqui é a tua parte. Então vamos supor, a obra deu 10 mil reais, eu tiro R$ 1.000 desses 10, do valor de mão de obra, e entrego na mão dele, te dou R$ 1.000. Ele não fez nada, e é isso que muitas pessoas estão fazendo, de verdade. Muitas pessoas estão entrando no curso e aprendendo só como administrar a parte e não fazer mão de obra. As pessoas estão só administrando esse envolvimento, essa intermediação entre o cliente e o prestador de serviço. Eu ensino lá também. Se você quiser ganhar dinheiro sem precisar ficar indo para a obra, essa é uma maneira muito boa de ganhar dinheiro. E pode ser muito bem remunerado, porque eu estou falando aqui de um serviço de 10 mil, que gerou para o rapaz 1.000, sem ele fazer nada. Mas agora imagina se você pega 5 obras dessa no mês, que é muito fácil de pegar. 5 obras de 10 mil cada uma. Você vai ganhar R$ 5.000 sem fazer nada, sem se cansar. E às vezes você pega essas obras, se você conhecer bastante pessoas que trabalham com reforma, você pega 5 obras e em uma semana, um dia por semana você pega uma obra e entrega para os caras fazerem tudo, orçamento, tudo. Isso daí eu ensino também como faz o orçamento, como faz a planilha. Se você quiser administrar para essas pessoas, você pode fazer tudo isso, porque é muito simples. Inclusive a planilha, no curso eu deixo ela pronta. É só você preencher para esse pessoal. Você pode até ajudar o profissional de mão de obra, falar, cara, vai lá e me fala o que você vai fazer que eu coloco na planilha para você, você entrega para o cliente, a gente ganha a obra junto e a gente faz um bem bolado do valor da obra. Tem gente dividindo meio a meio. Imagina, você pega uma obra de 10 mil, o cara trabalha a semana inteira, 10 dias, 15 dias, o tempo que ele precisa, você fica com 5 mil e o profissional com 5 mil. Isso também é possível. Algumas pessoas fazem assim quando o profissional aceita. Normalmente o profissional aceita. Poucos profissionais não aceitam essa troca de eu te arrumo um serviço e você me paga 10%. Eu te arrumo um serviço e você me paga 50%. Depende do serviço, quantidade de dias. Esse é um formato. Tem um outro formato também, que as pessoas estão ganhando mais dinheiro do que outras, que foi isso que você ia saber, é pegando a obra, fazendo esse orçamento que eu deixo a planilha pronta, pega esse orçamento, pega a obra, vamos supor, do vizinho, né? Imagina você aí na tua casa e o teu vizinho quer fazer uma reforma. Na reforma dele tem trocar uma porta que está estragada, fazer a pintura da sala de um quarto e arrumar o telhado que está vazando. Imagina que são esses 3 serviços. Você vai lá, pega tudo que o seu cliente fala, eu quero fazer esses 3 serviços. Aí você me chama, eu, Flávio, você me chama e fala, Flávio, ó, eu tô com um orçamento assim, 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 eu preciso saber preço, prazo de entrega, como preencher a planilha, como escrever na planilha, eu vou te ensinar tudo, junto com você. Aí você pega tudo isso, eu ensino você, ó, aqui nesse pedaço da planilha você escreve serviço de consertar telhado com manta metálica, isso, custa R$ 450. Serviço para troca de porta, demora metade de um dia, custo R$ 450, troca de porta, não. Material, folha de porta, batente, eu te ajudo a colocar tudo, inclusive o preço, que seja um preço lucrativo. E aí vamos supor, você colocou lá os 3 itens, deu R$ 5.000 nos 3 itens do serviço, a pintura, mais a porta, mais o telhado, R$ 5.000. Eu vou te ajudar a procurar um profissional, um bom profissional que faz esse serviço. Inclusive, eu vou te ajudar como que você vai contratar esse profissional, para você não perder o dinheiro e também não deixar o cliente na mão ou, de repente, o profissional pegar teu dinheiro e fugir. Isso eu vou te ajudar a não deixar isso acontecer. E esse contrato, ao invés de você fazer do primeiro modelo, você vai fazer de um segundo modelo, que é perguntar para o profissional quanto que ele cobra para fazer cada tipo de serviço. Aí vamos supor, ele cobra a porta. A porta eu cobro para trocar R$ 200. Você já cobrou do cliente 450. Então, 250 é seu, 200 é dele. É mais do que 50%. A pintura, vamos supor que você cobrou 3 mil. Você pergunta para o profissional, quanto que você cobra para fazer a pintura da sala e do quarto? Ele fala, eu te cobro R$ 1.100. Fala, ok, vou te pagar R$ 1.100. E você já cobrou 3 mil. Então, 2.900 é teu.
Esse 1.900 é seu, 1.100 é dele. Deu 3.000 no total. Você já está ganhando muito mais do que o profissional. Isso acontece muito. Quando você pega o serviço, você põe os preços, né, precifica o teu serviço, faz a planilha, fecha com o teu cliente o valor da empreita, e aí você coloca os seus profissionais lá para trabalhar. Você não precisa pôr a mão na massa. Esse é um modelo que muitas mulheres estão fazendo normalmente. Tem homem que faz, eu sou homem e faço esse tipo de serviço. Eu faço bastante esse tipo de modelo. Mas hoje em dia tem muito mais mulheres fazendo. Então se você quiser fazer esse tipo de serviço, eu te ajudo. Pelo menos uns 10 primeiros eu ajudo você. Depois você vai conseguir desenrolando sozinho. Mas mesmo se você tiver alguma dúvida, eu continuo te ajudando. Eu tenho um aluno que eu ajudo já há mais de um ano e de vez em quando ele me liga com alguma dúvida, fala, cara, eu tô pegando um serviço aqui que eu nunca fiz na vida desse jeito e tô um pouco enrolado, tô com dúvidas, pode me ajudar? E eu falo, me chama no vídeo. Me chama no vídeo que a gente consegue desenrolar isso aí. Eu ajudo ele, não tenho nenhum problema. Normalmente eu não cobro para ajudar meus alunos a resolver algumas coisas durante o dia a dia para ele ganhar mais dinheiro. Então o que eu quero te falar nesse vídeo é que é dessa forma que você pode ganhar mais dinheiro na reforma, na obra, na construção civil. E se você ainda não é da obra, da construção civil, é possível você ganhar muito dinheiro com isso. Quando eu falo muito dinheiro, vamos supor, para mim, muito dinheiro hoje seria 50 mil no mês, 80 mil no mês. Isso para mim é bastante dinheiro. Para você, talvez, bastante dinheiro hoje, se você não está trabalhando, 3 mil reais é bastante. Porque 3 mil reais você paga teu custo fixo, vai no mercado, faz alguma compra. De repente, para você, bastante dinheiro é 5 mil reais, 10 mil reais. Eu não sei o quanto que para você é bastante dinheiro. Mas eu tenho certeza que para muita gente que vem conversar comigo, 1.500 reais já é o suficiente para ele sair do zero. Muita gente. E aí quando eu ensino algumas coisas para essas pessoas, que às vezes elas ganham 500 reais em um único dia, essa pessoa pula de alegria. Porque está acostumado a ganhar 150, 200, 120 num dia, e de repente ganha 500 em um único dia. Imagina, se a pessoa trabalhar 5 dias ganhando 500, ela ganha 5 mil reais. Não é toda hora que tem serviço de 500. Mas tem serviço de 500 reais por dia, tem serviço de 1.000 reais por dia, tem serviço de 3.200 reais por um único dia. Tudo isso você aprende no curso. Não estou dizendo que você vai conseguir logo de cara fazer isso, porque são algumas exceções. Mas tem lá, tem a prova de que isso funciona, tem a prova de que isso acontece, que é possível, que as pessoas conseguem fazer isso. Não precisa de muito treino, de muita inteligência. Basta você escutar o que eu estou te falando lá no curso e entender a metodologia, né? Entender como que tudo isso funciona. Por que as pessoas aceitam realmente pagar mais dinheiro por um serviço, sabendo que tem pessoas que fazem mais barato? Porque hoje em dia, não sei se você já percebeu, as pessoas não estão mais procurando o mais barato. A não ser que a pessoa realmente não tenha grana. A pessoa, putz, eu tenho 200 reais no banco, na minha conta do banco, eu tenho 200 reais e preciso pintar uma parede da minha sala. Eu vou procurar um profissional que me cobre 200. Se ele vai entregar um bom serviço ou não, não sei. Mas é o que eu posso pagar. Nesse caso, esse cliente não é para você. Então, eu até ensino no curso que você não vai atrair esse tipo de cliente. Porque no curso eu também ensino como que você vai atrair clientes que pagam o que você realmente merece. Tudo isso tem no curso. E aí, se você quiser acesso, é só clicar no link, você vai ter um acesso direto para lá. Você vai ser direcionado direto para o curso. Aí sim, lá, aí é tudo muito mais detalhado. E olha que bacana, que os vídeos eles são muito curtos. Então tudo isso que eu estou te falando aqui agora está dando 20 minutos já. Tudo isso lá no curso é 8 minutos, 15 minutos. E você não vai pegar uma caneta, um papel e ficar escrevendo nada disso. É tudo muito dinâmico, tudo muito prático. Eu falo para você, cara, faz o seguinte, pega isso, faz isso. Cara, faz assim, ó. As palavras-chave que o teu cliente quer ouvir durante uma frase é... A primeira eu te falei aqui, né, nesse vídeo. Eu resolvo. Então, no meio de uma frase, você vai colocar essa palavra aí de forma inteligente. Você vai falar pro teu cliente, não, pode deixar que eu resolvo. E é simples de incluir uma palavra dessa dentro de uma frase, de um contexto. Imagina que eu estou fazendo aqui para você o teu orçamento. Imagina que você quer me contratar. Você quer contratar um profissional para fazer uma reforma aí na tua casa, que provavelmente tem uma parede para pintar, uma torneira para arrumar, uma porta que estufou embaixo, o armário que está estufando a porta de madeira, alguma coisa normalmente tem na casa das pessoas para ser feito. E você quer contratar um profissional.
Se você olhar para mim e falar assim, Flavião, eu tenho aqui uma porta do meu banheiro que está estufada, por exemplo, eu vou falar, cara, deixa que eu resolvo. Essa porta aí não é difícil de arrumar. E pode ficar tranquilo que eu consigo resolver isso. 2 vezes eu falei a palavra eu resolvo, numa frase muito simples. Então, quando o cliente te pede para você falar o que ele quer ouvir, você só tem que entender o que ele quer ouvir. E aí você promete que você consegue arrumar naquele momento. Flavião, eu quero pintar meu apartamento, eu quero pintar a minha casa. Não, fica tranquilo, isso aí eu resolvo. Isso é fácil, porque eu sou pintor, eu faço isso. Fica tranquilo. O próximo passo, ele já sabe que ele quer você. Ele já sabe que ele quer você como profissional. O próximo passo é você fazer um orçamento detalhado, que gera resultado. Isso eu deixo pronto também no curso. E depois disso você entrega o orçamento, ele só vai olhar aquilo e vai falar, puta, esse cara eu quero porque ele sabe o que ele está falando. Porque está tudo estruturado, eu chamo de um método, né? Mas é um formato, é um jeito que você vai conseguir falar, que eu testo isso há muitos anos. E eu tenho muito resultado com isso, não só eu, mas as pessoas que eu ensino a fazer isso, todos eles têm resultado com isso. Então não é algo que falha, não é algo que eu acredito que dá certo, é algo que eu sei que dá certo. Eu faço isso com quase todos os meus clientes, a não ser os que já me conhecem e já me contratam pelo profissional que eu sou e as pessoas que têm a minha volta. Mas todos os clientes novos eu faço exatamente isso que eu estou te falando. E dá muito certo, porque a cada 10 clientes, quase todos fecham comigo. Às vezes um fala, cara, o teu preço é muito mais alto do que eu estou acostumado a pagar. E eu tenho profissionais aqui que custam menos que isso e eu sei que vão me entregar um bom trabalho. E aí o que eu posso falar para esse cliente é, tudo bem, eu acredito que tem. E tem mesmo. Muito profissional melhor do que eu, muito melhor do que eu, que ganha muito menos do que eu. E tem pessoas que procuram preço. E essas pessoas, esses clientes que procuram preço, não são mais os nossos clientes. Os nossos clientes procuram qualidade. E procuram profissional que levam a mão de obra a sério. E os profissionais que levam a mão de obra a sério somos nós. Porque se você está aqui nesse vídeo, até aqui nesse momento, assistindo o que eu estou te falando, eu tenho certeza absoluta que você leva a tua mão de obra a sério. E que você quer ganhar muito mais dinheiro trabalhando com o que você já faz para poder sustentar a tua família, para poder trazer mais conforto para casa. E isso não é só levar a mão de obra a sério. É levar a tua vida a sério. Então, leva a sua vida a sério. Leva a sua profissão a sério. Porque você vai conseguir conquistar o que você realmente merece. O que você realmente deseja. E você sabe tudo o que você quer. Como que você gosta de viver. Se você sabe de tudo isso, leva a sua mão de obra a sério, porque tem muitos clientes para todo mundo esperando um profissional igualzinho você. Talvez, por enquanto, você só não sabe como conversar com esse cliente. Ou como achar onde esse cliente está. E isso tudo eu te ensino no curso. Aí se você quiser se aprofundar mais, clica no link, eu te vejo lá do outro lado no curso. E o que eu queria te falar aqui nesse vídeo é que por esse motivo que eu acabei de te explicar, existem muitas pessoas ganhando muito mais dinheiro do que outras pessoas na reforma, na obra, na construção civil. E não importa qual é a profissão. O pedreiro, eletricista, pintor, encanador, azulejista, tem muitos ganhando muito dinheiro. Eu sei porque eu trabalho com isso há muitos anos, muitos anos. E eu vi durante a minha trajetória até aqui, pessoas comprando casa, andando de carro importado, comprando casa de veraneio no sítio, tem amigo que compra gado para investimento, leva para a Bahia, compra um terreno na Bahia e depois começou a comprar gado, o pai foi embora para lá e agora cuida dos gados que ele vai comprando, ele trabalha aqui em São Paulo. Então eu sei que é possível, porque essas pessoas fazem. E se o ser humano faz, eu posso, você pode, eu consigo, você consegue. É só aprender o jeito certo. E esse jeito você não aprende no colégio. Você pode entrar numa faculdade de engenharia, que eles não vão te ensinar o que eu estou te falando. Porque o que eu estou te falando é vivência de uma vida. É todos os tropeços que eu já dei, tudo que eu já fiz de errado, e eu tive que consertar para pagar meu erro. E aí eu consertei, deu certo, eu continuei. E aí quando eu continuei dando certo, aí que as coisas começaram a rodar exatamente como eu queria, como eu gostaria que fosse. Ganhando dinheiro fazendo o que eu já faço. Que eu adoro mexer com mão de obra. Eu gosto muito de verdade de quebrar coisas, arrumar coisas, trocar de lugar, deixar mais colorido. Eu gosto muito de fazer isso, porque eu vejo resultado na minha mão de obra, no meu trabalho.
E é isso que me deixa orgulhoso quando eu termino uma reforma, quando eu termino uma obra. Mesmo que às vezes o cliente não vê tanto valor ou não me elogia pelo serviço que foi feito, eu vejo, eu sei o resultado, eu sei o esforço que eu tive. Eu sei a força de vontade que eu tive, que às vezes levantar muito cedo, dormir muito tarde por tudo que eu faço, empreendendo no digital, fazendo o curso, ensinando pessoas, trabalhando bem cedo, pegando peso, indo para a obra. É uma porção de coisas. Os desafios são grandes, mas quando você usa tudo isso com estratégia, você começa a ver resultado. E aí quando você começa a ver resultado, aí sim, esse é o resultado que você realmente merece e que eu sei que você consegue. Por isso, de verdade, que eu fiz esse curso chamado Mão de Obra Levada a Sério. Se você viu o vídeo até aqui, eu te agradeço de verdade por ter escutado. Eu acredito que nesse vídeo só, você já vai virar alguma coisa na tua cabeça que vai pensar, pô, eu não pensava desse jeito, eu nunca fiz dessa forma, dá pra fazer diferente, dá pra ganhar mais fazendo o que eu já faço, dá pra ganhar mais incluindo pessoas no que eu faço, dá pra ganhar dinheiro sem precisar ir pra obra, só arrumando serviço para quem tá precisando, só arrumando trabalhador para quem precisa do serviço, só assim já consigo ganhar dinheiro. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu te agradeço, de verdade. E essa é realmente uma oportunidade, porque o que tem nesse curso, talvez nunca ninguém vai te ensinar na rua. Nunca ninguém vai te ensinar na obra. E você pode, como eu fiz, levar alguns anos para aprender a ganhar mais dinheiro. Ou, igual alguns amigos que eu tenho, de uma vida inteira, nunca ganharam dinheiro suficiente na obra para poder ter uma aposentadoria tranquila ou para poder ter uma reserva de emergência. Eu tenho amigos que estão aposentando já, são pessoas que começaram muito, muito antes do que eu, têm 40, 50 anos de serviço na reforma, estão se aposentando agora com o dinheiro do governo, né? Graças a Deus tem esse dinheiro do governo para se aposentar, mas não tem um dinheiro para uma reserva, não tem um carro bacana para passear agora que está se aposentando, vai passear, vai de ônibus, vai de metrô, mas não tem aquele carro legal que ele merece. Na minha opinião, essas pessoas que trabalharam 40, 50 anos com mão de obra, e a mão de obra é pesada pra caramba, que eu sei disso, na minha cabeça as pessoas mereciam muito ter um carro automático, confortável. Não precisa ser um carro mega carro, não pode ser um carro popular, mas um carro muito confortável, automático, que não precisa ficar trocando de marcha, porque a força na perna já diminui devido à idade. Um carro confortável com direção hidráulica, com direção elétrica, um carro econômico que precisa de pouco combustível para poder ir para, de repente vai para a Bahia para visitar os parentes, ou vai para o sul, para quem é do sul, visitar os parentes. Leva a família para um parque no final de semana, vai fazer um bate-volta na praia de final de semana. Eu acho que as pessoas merecem muito. Por isso que o Mão de Obra Levado a Sério foi feito. E esse curso é para pessoas que trabalham com mão de obra indiferente de qual seja. A faxineira consegue, quem não trabalha, mas conhece alguém que trabalha, consegue. Os trabalhadores, eletricista, pedreiro, pintor, gesseiro, todos eles conseguem. Estou te falando porque eu conheço muitas pessoas. E eu comecei como pintor, um simples pintor. Fui evoluindo e demorei muitos anos para entender e saber por que algumas pessoas ganhavam mais dinheiro que as outras na obra. E hoje, eu ensino o que essas pessoas não me ensinaram naquela época. Mas eu ensino o que eu aprendi durante vários anos, olhando e observando o que essas pessoas faziam de diferente do que eu fazia. Então, se você quer aproveitar essa oportunidade, clica no link e vem bater um papo comigo. Eu quero entender que momento que você está da obra, se você trabalha na obra ou não. Eu quero entender, para eu poder te ajudar de verdade e te mostrar como que você realmente pode ganhar dinheiro na obra. Clica no link e eu te espero lá do outro lado para a gente bater um papo. Combinado? Muito obrigado, de verdade.